Eu acredito que o motivo não é somente financeiro, eu acho que tem mais coisas aí, é que nesse primeiro momento, o que chegou para a gente é que seria somente dinheiro, não é? Eu acho assim, quando a gente vê um crime como esse, primeiro que ele é muito chocante, porque a gente imagina, eu pelo menos passo por isso, né, eu imagino uma relação entre pai e filho que seja como a minha, ou Sim, de pai e mãe, tá, de filho e mãe, isso causa muita perplexidade. Como é que pode uma pessoa matar o próprio pai, né? Eu não acho, não me parece plausível que ele tivesse uma relação com a filha excelente, ou pelo menos boa, regular, e que ela, por interesse, pura e simplesmente interesse financeiro, tenha matado. Isso é improvável, né? É uhum. muito mais provável que a relação realmente não fosse boa e que ela resolva matar o pai em razão disso. Claro que ela pode ter um desapreço pela vida humana em geral, né, não Uhum. sei, ou ela pode efetivamente ter um desapreço pela vida do pai em razão da relação que ela tinha. Não dá para saber, né? Por outro lado, uma coisa interessante é que quando a gente se depara com um caso como esse, a gente gosta também, é uma tendência humana, e isso se reflete na investigação, de sempre atribuir da pior forma possível, né? Se fez isso, porque queria herança. Ganância. Ganância, né? Eu acrescento à gravidade do homicídio ainda algo a mais, né? Eu acrescento uma cereja do bolo, que seria uma qualificadora, etc. Pode não ser isso. Por outro lado, insisto, a contradição aqui, né? A aparência é de um crime por motivo torpe, com o fim de receber herança, né? E aqui eu acho interessante comentar que o direito penal brasileiro não pune autonomamente, nem como causa de aumento de pena, o parricídio. O direito penal brasileiro, o parricídio é previsto em algumas legislações como um crime autônomo, né, que é matar o parente, não é só matar o pai, é matar o parente, então ascendente, descendente, e aí varia um pouco, o irmão, esposa, o esposo, né, o cônjuge, varia um pouco, mas algumas legislações consideram isso um crime mais grave. O direito penal brasileiro não, e eu acho que está correto. Por quê? Ele dá mais importância à motivação do homicídio. Então, claro, se alguém mata o pai porque o pai abusava dele sexualmente, abusava do autor ou da autora sexualmente, é uma coisa. Se mata simplesmente para receber herança, é uma coisa completamente diferente, né? É isso que eu queria, que eu acho que é um ponto É, importante, sim, porque quando a gente olha só numa questão, é só dinheiro? Ou tem mais coisa além do dinheiro? E o que o senhor falou, uma coisa é, essa pessoa foi abusada sexualmente, mas tem outros tipos de abuso. Tem sim, Uhum, abusos psicológicos, tem uhum. pessoas que passam por restrições horríveis e a gente não sabe o quanto que aquilo, né, vai, ficando dentro daquela pessoa, vai criar, porque a gente vai criando pessoas completamente perturbadas, que são capazes de fazerem qualquer coisa. Aí sim elas vão fazer qualquer coisa. sim. Sim. Eu acho que entra aqui também uma limitação do direito penal quando trata do motivo de um homicídio, porque ele vai lidar com algo que é profundamente complexo, que é a psicologia humana. Né? E o direito penal, o direito como um todo, o que ele faz? Ele cria escaninhos para você classificar. Vamos classificar aqui essa conduta como motivo torpe, motivo fútil, finalidade de ocultar um crime, e assim por diante. Feminicídio, em razão da condição de mulher, etc. Só que, na realidade, o comportamento humano, me parece, é mais complexo que isso. Eu Muito tenho mais. aí, provavelmente, um mosaico de motivos, né? Sim. Então, o direito penal vai observar a questão, usar para qualificar ou não o motivo imediato, né? Então, se ela não tinha uma boa relação com o pai, se o pai era um cara agressivo, se bateu nela com cinta quando ela era criança, tem um trauma, ela não gosta do pai por isso, é uma coisa legítima. Mas se ao tomar a decisão de cometer o crime, ela fez para receber a herança, o direito penal classifica como motivo torpe, né? Que é interessante que o direito penal brasileiro, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, nas qualificadoras do homicídio, ele põe mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O motivo torpe é aquela motivação que causa repugnância, porque contraria o senso ético da sociedade. E ele tem uma relação, sobretudo, com a questão mercenária.
né? Então se discute muito se o mandante, quando contrata um pistoleiro, se mediante paga é para ele também ou só para o executor. Me parece que é só para o executor. Mas ela, nesse caso, se foi para receber a herança, ela matou por motivo torpe, que está ao lado do mediante paga ou promessa de recompensa. Então isso torna o crime extremamente reprovável, né? Extremamente grave, a pena é mais alta por isso. Ou seja, e se era só dinheiro, ela vai perder o dinheiro. Não vai perder o dinheiro? Porque ela se Sim. torna indigna. Se você parar 5 minutos, vamos parar 5 minutos para pensar e falar, olha, tem tudo para dar errado. Se eu quero só dinheiro, então vou tentar encontrar uma outra forma, né? Até de, ou sei lá, de tentar encontrar um caminho aqui para eu reaver uma boa relação de comunicação com esse pai. E daqui a pouco a gente sabia que ela iria receber toda essa herança. Não era uma coisa de muito tempo, não é? E aí joga tudo isso, está presa, leva junto o seu parceiro. Não parece uma... Como que você Parece. entende isso, A Cris? gente até estava conversando antes, é muito amadorismo, Muito. né? É muita falta de realidade, de pensar nas consequências, de pensar o que está em jogo. Eu fiquei pensando o quanto de maturidade teve nessa execução desse plano e de tudo mais. Hoje em dia a gente tem um grande problema que a adolescência foi arrastada, né? Sim. A gente tem o problema das novas gerações, que eu acho que isso entra quando a gente vai pensar num perfil das pessoas. As novas gerações, elas estão confrontando pouco com os problemas em si. Parece que elas estão muito mais frágeis perante as situações da vida. Tem a questão da geração Z, né? Teve reportagens de empresas falando desse novo perfil, desses novos estagiários que vêm chegando. Que vão até, levam os pais junto Exatamente. numa entrevista de trabalho. É um absurdo isso, né, gente? É um absurdo. Então eu fiquei pensando o quanto que dessa imaturidade, dessa inconsequência, desse eu posso tudo, eu me livro, eu vou dar um jeito, pode estar envolvido nisso. Sem falar que, sim, eu acredito que para ela desembocar nesse crime, é um processo todo de formação de uma personalidade. A não ser que seja uma coisa passional, que eu perca a cabeça naquela hora, o que pode acontecer, a gente vai nessa questão do que eu me permito, o que eu não me permito, o que é certo, o que não é, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo de uma vida. Um dos motivos do pai ter requisitado a casa é porque a casa, de uma forma ou de outra, se tinha consumo de drogas, se tinham festinhas lá. Para eles lidarem, o parceiro deveria complementar isso. A gente não tem informação suficiente para saber quem ali era o cabeça, se era ela ou se era o parceiro.